Bom, agora com essa derrota do Jean, e se você quiser saber mais sobre a derrota do Jean, eu gravei um outro vídeo que eu vou deixar aqui em destaque para você poder acessar. O time de Série A da Fight Nerds acabou de perder a invencibilidade, né? A gente teve o Carlos Prates perdendo para o Ian Gary há um bom tempo atrás. E semana passada a gente teve o Caio Borralho e o Ruff também perdendo. E agora, ontem, a gente tem o Diego Lopes nocauteando o Jean Silva. Então, isso gera uma dúvida. Qual que vai ser o futuro da Fight Nerds daqui pra frente? O que pode acontecer com ele? Será que a gente tá vendo o início da decadência? Ou será que é simplesmente o início de uma nova fase? O fato é, independente do que venha a seguir, o hype da Fight Nerds foi por água abaixo nas últimas 2 semanas, pelo menos no curto prazo. Então, nesse vídeo aqui eu queria analisar com vocês qual que pode ser o futuro deles, o que pode acontecer daqui pra frente. Vamos começar pro primeiro deles a perder, então o Carlos Prates. Ele antes de entrar no UFC, ele já era um veterano do Muay Thai, né? Então ele tem várias lutas de Muay Thai na Tailândia, inclusive. Então ele já teve suas vitórias, já teve suas derrotas, e isso não pareceu abalar tanto ele nessa primeira derrota que ele teve no UFC. Porque na primeira luta que ele já voltou bem centrado e nocauteando o Geoff Neal com uma cotovelada giratória muito boa. Então, parecendo até que ele não tinha nem perdido a luta. Um outro ponto dessa luta é que, apesar de ter sido uma derrota clara, ele não foi amassado em nenhum dos pontos ali do MMA. Ele não perdeu, assim, saiu atropelado na trocação, ele não foi nocauteado, nem no nocaute técnico, nem nada. E também no chão, ele não foi amassado por 25 minutos pelo Ian Gary, até porque não é o jeito, não é o estilo de luta do Ian Gary, né? O Ian Gary é muito mais a trocação. Então nessa luta aqui eu não vejo tantas brechas que a gente encontrou do Carlos Prates. Talvez tenha sido mais um erro de estratégia, um erro até dele seguir a estratégia que foi traçada, do que um problema de gap que ele tem para o outro adversário, por exemplo. E além disso, o Ian Gary tá perto de uma disputa de cinturão, então também não é qualquer um na categoria. Então foi uma derrota por uma decisão, em que ele não ficou tomando amasso por 25 minutos. Ele, inclusive, no final da luta, no último round, ele quase nocauteou o Ian Gary, então quase colocou a luta inteira ali por água abaixo pro Ian Gary. E também mostrou que tem muito gás, né? Ele mesmo gostando de um cigarrinho ali, ele conseguiu fazer uma luta de 25 minutos tranquilamente, sem perder por questão de fôlego, por questão de gás. A derrota do Caio também não é tão preocupante pra mim. Primeiro porque ele perdeu pro número 2 do ranking numa decisão. O segundo, porque ele estava em território inimigo, né? Foi lá na França a luta. E o terceiro ponto é que em 22 dias antes ele tinha batido já o peso para ser reserva ali da luta valendo o cinturão. Então ele bateu 2 vezes o peso em um espaço muito curto de tempo. E a decisão, apesar de ter sido clara, tiveram rounds muito disputados, né? Era coisa de um soco melhor acertado pelo Caio ao longo do round, ou uma queda convertida no final de algum dos rounds, e um desses rounds poderia ter se voltado pra ele, então não foi uma luta desequilibrada. Pra mim, nessa luta, faltou um pouco de senso de urgência do Caio, de acelerar um pouco mais no final da luta. É mais fácil falar daqui, eu não tô tomando golpe, mas me pareceu que ele poderia ter acelerado um pouco mais no final da luta, perder um pouco de medo de tomar golpes e ir pra cima, porque a luta já estava perdida ali no quarto, quinto round. O outro ponto era ter usado mais o MMA. O Caio tem um jogo de chão muito bom. Inclusive, era o principal dele. Nas últimas lutas que ele começou a trocar um pouco mais, mas o principal dele sempre foi mais a parte de jogo de chão. Então, faltou um pouco usar isso. Em vez de usar quedas para fazer finta, entrar em queda com vontade. Até porque a gente já ouviu de alguns lugares o pessoal falando que o Imavov, apesar de ter uma defesa de queda muito boa, depois que ele é derrubado, depois que ele cai, ele não se levanta mais. Então era algo que o Caio poderia ter utilizado. Agora vamos para os atletas que me preocupam um pouco mais. O Jean Silva, ele foi nocauteado pelo Diego Lopes, ele foi muito pro ataque, com muita gana para vencer, talvez até por ter sido amassado no primeiro round, ele queria reverter a situação bem rápido. Então, ele foi muito para ataque e acabou sendo displicente na defesa. Resultado, uma cotovelada giratória do Diego, que já estava treinada, né? Ele mostrou alguns vídeos ali dele treinando antes da luta, então parece que já tinham mapeado algum problema no jogo do Jean que encaixasse bem com essa cotovelada, mas no final ele foi nocauteado por essa cotovelada. Mas, apesar do nocaute, o que mais me preocupa não é isso, não é a parte em pé do Jean, e sim o que a gente viu no solo. Na luta contra o Bryce Mitchell, ele conseguiu defender bem as quedas, principalmente single leg e double leg. Ele também é mais baixo do que a média da categoria, o que ajuda muito com que ele consiga defender esse tipo de queda. A principal queda do Diego na luta não foi nenhuma dessas duas, foi um vacilo ali que o Jean deu num chute giratório, ele conseguiu pegar pela cintura ali o Jean e derrubar já indo para as costas. O que também não invalida toda a defesa de queda que o Jean tem.
Mas o ponto preocupante foi que muito rápido depois da queda, o Diego já estava numa posição muito confortável que é a montada. Depois disso ele começou a dar vários golpes ali no Jean e o Jean saiu atropelado já do primeiro round. Cheio de corte, tomou muita cotovelada, principalmente na cabeça. Então ele já saiu bem machucado no primeiro round, exatamente porque ele cedeu muito rápido a montada e ele não conseguiu sair da montada. Ele ficou ali tentando se defender, mas acabou tomando vários golpes nesse meio tempo. Mas o que joga a favor do Jean nesse caso é que a gente tá falando do Diego Lopes, que acabou de disputar o cinturão. Então ele é top da categoria. Ele tá lá em cima, tá brigando com os melhores, então isso pode acabar acontecendo. O que nos leva a Maurício Ruffi, que sempre foi considerado o maior talento da Fight Nerds, e que também foi elogiado aí pelo Dana White como a melhor estreia que ele já viu no UFC. Porém, diferente das outras derrotas que a gente tá vendo, o Ruff não estava no topo da categoria. Ele perdeu para um adversário que estava numa posição mais baixa no ranking. Claro, ainda é um adversário muito perigoso, que obviamente é muito bom, mas mesmo assim ele ainda não tá naquele top 5 da categoria, por exemplo, que em geral foi o caso dos outros lutadores da Fight Nerds. E sendo assim, mesmo com tudo isso, ele foi dominado por 2 rounds no chão. Então, ele conseguiu defender algumas quedas, mas mesmo assim ele foi dominado no chão a maior parte da luta. E o Jean, ele apresentou muito perigo pro Diego. O Rufi, acho que teve um ou dois momentos ali que ele apresentou algum perigo real pro Benoit Saint-Denis, mas tirando isso, ele não conseguiu apresentar muito risco. Ele foi amassado no chão e ele cedeu muito fácil a montada, assim como o Jean. E ele também acabou dando as costas muito fácil, o que levou à finalização. E dito isso, o Benoit Saint-Denis não é nem o grappler mais perigoso da categoria, por exemplo. Ele foi feito de baranga pelo Renato Moicano e foi nocauteado pelo Poirier. Então, ele não era um cara para oferecer tanto perigo assim pro Ruff. Ou seja, em uma academia onde a trocação acaba sendo o principal fator ali de vitória dos atletas, até o Caio, que não usava tanta trocação ultimamente, melhorou muito e tá usando muito mais, né? Sendo que não é o carro-chefe dele. Parece que o wrestling e o jiu-jitsu acabaram ficando um pouco para trás. Deixando claro, isso aqui é tudo suposição. Eu não tô na academia deles, eu não tô vendo os treinos deles. Então, isso é a opinião de fã que eu tenho das lutas que eu tô vendo. Dito tudo isso, os pontos mais preocupantes aqui são o do Jean e o do Ruff, onde as brechas deles foram descobertas e agora qualquer atleta que vai enfrentar eles daqui para frente vai acabar usando isso contra eles. Então, vai tentar a queda, vai tentar dominar no chão, vai tentar amassar, vai tentar fazer ground and pound, finalizar a luta. Então, esse é o ponto mais preocupante aqui, nesses dois atletas. Dito isso, tá tudo perdido pros nerds? O hype acabou, a academia morreu, vamos fechar a porta e seguir em frente? Não, muito longe disso. O que eles fizeram até agora prova que eles são uma academia de alto nível. Eles promovem muito bem as lutas, promoveram muito bem a marca deles e conseguiram acumular várias vitórias de adversários relevantes. Não é fácil bater no Bryce Mitchell. Não é fácil bater no Canoniero, por exemplo. Então, eles conseguiram acumular vitórias importantes dentro da academia. Eles lutaram de forma inteligente, mas não de forma chata. Eles conquistaram muitos torcedores para eles. Mas, claramente, eles estão vendo um fim de fase agora. Eles não estão mais com uma invencibilidade dentro do UFC. E agora eles vão começar uma outra fase da academia. Acabou também o hype do Ruff e do Jean, pelo menos a curto prazo, porque antes eles eram considerados bichos-papão da categoria, agora talvez para um cara que tem um grappling melhor, ele possa ser enxergado como uma oportunidade. Isso talvez até seja bom, tá? Porque vai facilitar um pouco deles acharem adversário. Principalmente o Ruff estava com muita dificuldade de achar alguém para lutar contra. Um outro desafio da academia é agora, com o crescimento dela, eles vão ter que gerenciar melhor tanto os atletas como os treinadores, né? Então, às vezes vão ter lutas em semanas seguidas, como foi agora, e eles vão precisar ter time para viajar com um para X lugar e viajar com outro para Y lugar. Então, essa parte de gestão vai aumentar muito, vai precisar melhorar. Não que esteja ruim, mas, obviamente, com uma academia maior, com mais unidades, esse desafio também vai ficar maior. Então, se esse ponto de inflexão que a academia tá vai resultar numa melhora da academia, no início de uma outra fase, de uma outra boa fase, ou se vai terminar na decadência da academia, só depende dela. Então, se esse ponto de inflexão vai se tornar uma crescente nova fase para a academia, ou se vai ser o início de uma queda prematura depois de uma rápida ascensão, depende só deles. Se nas próximas lutas os 4 atletas forem bem, por exemplo, você pode ter certeza que todo mundo que está criticando agora, que está falando que tem que fechar a academia, vai estar comemorando, falando que pode entregar o cinturão que já é deles. Então,
o MMA é muito da última luta do atleta, né? Então, muito provavelmente, se os três conseguirem ir bem na próxima luta, assim como o Carlos Prates, que talvez até passe o Ian Gary na corrida do cinturão, a gente pode ter de novo esses três aí lutando por uma vaga de cinturão muito em breve. Mas isso tudo foi a minha opinião, eu quero ouvir a sua. Qual que você acha que vai ser o futuro da Fighting Nerds? E o que que você acha que eles podem tirar de aprendizado do retrospecto, né? O que que você viu até aqui que você acha que é o principal ponto que eles precisam melhorar? Comenta aí.